de olho em jovens promessas, jogadores que podem render muito no futuro. Novos Aguinaldos podem aparecer em breve, porque o Vasco tá botando observadores técnicos aí. E a gente vai trazer essa informação para você, porque o Vasco tá mapeando bem o mercado também da base e também de jovens valores. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o Marcos Dias, jogador que saiu do Vasco, está emprestado para a MLS. Pode voltar, não vai voltar, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar de Marlon Gomes, que foi eleito cara da galera da rodada 34. E também as informações de venda de ingressos para o jogo Sport Vasco, para a torcida do Vasco. Olha, o ingresso está um pouquinho carinho, mas a gente vai trazer essa informação aqui para vocês. Então, sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Um abraço para todos os membros do canal, muito obrigado também, vocês dão uma moral imensa para que o canal continue no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco tá aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno. É um prazer imenso ter você tudo com a gente aqui, seja muito bem-vindo. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, daqui a pouco eu vou falar sobre o Vasco tá no mercado, tá de olho, vem? O Vasco tá monitorando algumas situações, a gente vai trazer aqui para vocês. Mas antes, falar sobre o jogo Vasco Sport. Além de ser um jogo de decisão, a torcida do Vasco vai ter que desembolsar um pouquinho mais aí, se quiser assistir o jogo do Vasco na Ilha do Retiro. Isso porque hoje foi divulgado aí os valores e quando será aberta a venda de ingressos para o torcedor vascaíno que for à Ilha do Retiro no próximo domingo. Primeira coisa, hoje já começa a venda aí para a galera que vai do esporte, né, para a torcida do esporte, já começa a venda para eles têm também uma situação de troca de ingressos lá com as notas, enfim, já começa hoje a venda para eles. Para o torcedor vascaíno que vai à Ilha do Retiro, a venda começa somente no dia do jogo, no domingo, às 11 da manhã, na bilheteria da Ilha do Retiro. Então, o torcedor vascaíno que quiser ir para o jogo, a venda começará somente no domingo, antes do jogo, né, às 11 da manhã. Os valores do ingresso serão os seguintes, segundo Gabriel Freitas, né, esses valores serão R$100 para quem for pagar o valor cheio. Para quem tem direito a meia entrada, o valor é de R$50. Então, esses são os valores aí para o torcedor vascaíno que quiser assistir Sport e Vasco, jogo de decisão. Gostaria só de falar para a galera do esporte, calma aí, galera, calma aí, viu? Vocês estão vindo aqui, falando um monte de coisa, parece que os caras já ganharam o jogo, vamos lanchar o Vasco, vamos triturar o Vasco. Cuidado, hein? Cuidado que o jogo é jogado, hein? O jogo não é falado não, hein? Se o jogo fosse falado, tinha time aí que nunca perderia na vida, viu? Cuidado. Cuidado com esse negócio aí de que já ganhou, que vai subir, que não sei o quê. Tomara que os jogadores do Vasco tenham ouvido isso, né? Estejam assistindo, ouvindo e lendo esses comentários nas redes sociais. Mas enfim, não fossem rivalidade com o Vasco, que o Vasco não tem rivalidade nenhuma com vocês. Nossas rivalidades são com outros times. Mas vamos falar de Marlon Gomes, que Marlon Gomes foi eleito, né, por votação popular, o cara da galera, tá passando aí na sua tela, da rodada 34. Autor de um gol, também foi um dos melhores do jogo, na partida, né, um dos melhores do jogo. Jogou muito bem e foi eleito mais uma vez aí o cara da galera por votação popular nas redes sociais da Série B. Inclusive, Marlon Gomes tem passe livre e deve estar à disposição do Jorginho. Está à disposição do Jorginho, deve ser titular no jogo contra a equipe do Sport. Marlon Gomes, que vinha de uma baixa, foi para o banco, depois voltou no jogo contra a equipe do Novo Horizontino. Foi muito bem, foi o melhor da partida. Então eleito aí o cara da galera, né? Junto com o Andrei, eu já disse, olha, Marlon Gomes e Andrei vão render um dinheiro ao Vasco, meus amigos. E com o Vasco com SAF agora não vai ter que vender o cara a 10 milhões, a 5 milhões. Esperem que vocês vão ver como serão a negociação desses dois meninos, hein? Vão ajudar bastante financeiramente o Vasco, né? A galera vai dizer, Léo, mas o Vasco já é SAF, não precisa dessa ajuda. Vá nessa. O Vasco mesmo SAF aí com duas vendas muito grandes, ajuda muito mais ainda no poder de compra no mercado, né? Faz com que o Vasco possa disputar as melhores contratações ainda mais. Olha, falando sobre menino da base, tem um jogador do Vasco que pouca gente vai lembrar, né? Ele já jogou a copinha pelo Vasco, era um dos grandes nomes do Vasco na base, é um nome que veio da base do Palmeiras para a base do Vasco, mas que não teve oportunidades
no time de cima e foi emprestado a uma equipe da MLS. O Marcos Dias, jogador que cresceu bastante na MLS. Quem está assistindo aí, quem pode assistir o campeonato de aspirantes deles lá, né? Ele tem evoluído bastante, questão de finalização, questão de posicionamento, questão de tomada de decisão. O menino cresceu bastante, só que há um imbróglio. A equipe do New England, que é a equipe que ele está lá na MLS, ainda não sinalizou para o Vasco com a situação de compra. Ainda não houve um acordo entre as duas equipes. E o contrato dele encerra agora nesse final de ano de empréstimo com a equipe do New England. O que é que vai rolar? O Vasco está esperando até uma possível negociação aí. O Paulo Brax agora que entra nesse circuito, né? É o cara aqui do futebol do Vasco. E eu vou dizer uma coisa. É um menino que evoluiu bastante. O Vasco vai poder fazer negócio com ele? Vai, porque ele tem crescido bastante. E pode voltar ao Vasco também, se não houver um acordo com a equipe do New England. As coisas vão desenrolar, o Vasco tem praticamente mais um mês para definir essa situação. Mas é um jogador que pode ser uma novidade no Vasco ano que vem. Quem sabe aí o Vasco podendo utilizá-lo, né? Até para ver se o menino tem potencial para continuar no Vasco ou para ser vendido. Mas Marcos Dias aí está vivendo essa situação, está vivendo uma fase artilheira lá, está jogando muito bem, mas não há esse acordo ainda entre Vasco e New England. Então pode ser uma novidade no ano que vem, Marcos Dias do Vasco da Gama. E olha, o Vasco não tá parado não, hein? O Vasco tá de olho e o Vasco já tá fazendo novas prospecções de novos jogadores para a base. O Aguinaldo foi descoberto em uma dessas situações, né? Óbvio que ele foi descoberto pelo Arte-Sul, depois o Vasco foi lá e buscou o jogador, contratou o jogador. Mas foi um jogador que foi descoberto no Maranhão, no Campeonato de Várzea. E o Vasco, na última semana, representado por Wellington Adriano, que é coordenador de captação, e o Gabriel Perdigão, que é observador técnico do Vasco, esteve aí na final da Taça das Favelas, acompanhando aí jovens valores que podem ter uma oportunidade no clube para a base. O Vasco está fazendo muito isso, o Vasco está buscando isso também. O Vasco tem alguns observadores técnicos espalhados pelo Brasil. E o Vasco também está fazendo esse trabalho no Paraguai. Está rolando uma competição de base de nações, né, lá no Paraguai. E o Vasco também está de olho para que possa pensar possíveis nomes que estejam se destacando nessa competição de base. Inclusive o nosso amigo Ryan, né, fez um grande jogo aí num dos amistosos da seleção. Mas enfim, o Vasco está de olho no futuro para que possa buscar novos nomes que estão aí sem tanta oportunidade. O Vasco está indo buscar para lapidar esses atletas e poder utilizá-los no profissional, ou vender, ou fazer negócio, enfim. O Vasco está de olho nessa situação. E há um trabalho muito grande, uma força-tarefa para que o Vasco possa pensar esses nomes aí que estão no mercado, mas que não tem tanta visibilidade, até por onde estão, ou até por ter campeonatos que não tem tanta divulgação. Então o Vasco saindo na frente aí para buscar esses nomes. Assim como o Palmeiras faz muito bem, o Vasco também está buscando essa situação. Então é isso, agradecer a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima, valeu!